Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero encontrá-los assim muito bem, avançando de glória em glória, muito progresso. E oramos por isso. Obrigada pelas mensagens, pelas boas notícias, pelos testemunhos. São presentes para mim. Muito obrigada. E obrigada pelas orações. E contem com as nossas orações. Eu não me esqueço de orar por todos. É um compromisso que, assim, está dentro de mim. Sai. Quem está junto comigo, vê, não importa. Eu sempre lembro isso. Se eu vou abençoar a refeição, não dá para abençoar só aquele almoço. Eu lembro de todo mundo, Senhor, visita nosso povo. Visita um por um, visita nossas igrejas, nossas lideranças, nosso povo em todo lugar, todos que têm enviado os pedidos para oração. Visita agora, eu não sei o que estão passando, mas sei que o Senhor pode levar conforto. Você sabe por que eu faço isso? Porque, primeiro, né, orar é a saída para tudo e é uma arma poderosa. Oração tem que ser como respirar. E eu sei que a oração muda as coisas. Então, às vezes a pessoa está naquele momento, né, à tarde ali, vivendo uma situação difícil. E tudo que Deus precisa é de oração. Que alguém interceda. Tanto que nós vamos encontrar muito isso nas Escrituras. A intercessão. Orai uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz e disponibiliza um tremendo poder. Jesus se retirava para orar. Ele disse para Pedro: Satanás pediu para cirandar com você, mas eu intercedi em seu favor. Então, o diabo pode estar lá lutando, né? E para derrubar aquela pessoa e tal. E aí, naquele momento, Senhor, eu oro pedindo para que o Senhor visite o seu povo. Pessoas que nesse momento estão vivendo situações difíceis. Socorra, ampara, dá livramentos. Às vezes, eu começo a orar e o Senhor me leva muito para livramentos. Outra hora para consolo. Outra hora por provisão. E então eu continuo, porque eu percebo que o Espírito quer que eu peça consolo, provisão, livramento. Então eu continuo, Senhor, então livra, livra. Senhor, consola. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o mais que suficiente. O Senhor é o Deus provedor. Ore você. Aprenda a orar. Não, exercita a oração. Onde você estiver, fale com Deus. E dê glórias ao Senhor. O Abraão, a Bíblia diz que mesmo em meio a tantas impossibilidades, ele seguiu dando glórias a Deus. Então, hoje, você pode não estar vendo um meio, mas dê glória a Deus. Eu tenho lido essa escritura, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. Libere palavras poderosas.
A sua fé tem o tamanho das suas palavras. O que você dá atenção tem poder. Você dá poder, vai ter poder sobre você. Então, dê atenção à palavra e não a problemas. Ande por fé. Como será a sua vida? Como será a minha vida? Como vai ser a vida de uma pessoa? Jesus falou, seja feito conforme a sua fé. Então, a sua vida vai ser do tamanho da sua fé. Quando os discípulos pediram para o Senhor, aumenta a nossa fé, o Senhor deixou claro que a única maneira da fé aumentar é exercitando. Exercite. Não tenha medo de se jogar em Deus, de dar passos de fé com base na palavra. E mesmo que tudo pareça fechado, continue. Continue. Vá entrando, vá molhando os pés. Porque foi isso que o Senhor disse. Manda para o Josué, manda os sacerdotes com a arca entrarem. E quando eles tocarem as águas, os pés tocarem as águas, elas vão cessar, elas vão parar. Ele vai ser aberto. Então, as águas pararam. Elas ficaram paradas lá em cima. E eles passaram a pés enxutos. Né? A travessia do Mar Vermelho, do Mar Vermelho com do Jordão, você vê uma pequena diferença, mas o poder é o mesmo. As águas, Deus fez um caminho no mar, um caminho naquele rio, né? Lá no Mar Vermelho as águas se dividiram. No Jordão, elas pararam. E é muito forte, formou como que fosse uma barreira lá em cima, está escrito. E eles passaram. É dando passos de fé. Não tenha medo de agir a fé. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Não dê atenção a vozes negativas. Não tira o seu olhar de Deus, das promessas de Deus. Confia. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Gilgal, o lugar da aliança. Gilgal, o lugar onde Josué circuncidou aqueles que ainda não tinham sido circuncidados, que nasceram no deserto. Gilgal é o lugar da aliança. Eles saíram e no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Betel significa casa de Deus. E você vê Elias testando Eliseu. Estava no finalzinho daquele processo. Elias estava prestes a ser tomado, levado por Deus, transladado, e o Eliseu ia assumir o lugar dele. Mas nós vemos que havia, sim, uma possibilidade real dele não receber aquilo que ele queria. Porque você tem que ir até o fim. E Betel, passar por Betel, significa ter uma consciência viva e profunda de Deus. E a passagem de Emaús, daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús,
ilustra bem. Jesus estava ali, falando com eles, e depois eles disseram que o coração estava queimando, mas eles não viram. Não tiveram consciência de que era o Senhor. E Betel significa, como Gilgal, o lugar da aliança, onde você faz uma aliança com Deus. Betel é o lugar onde você passa a ter uma consciência viva de Deus, da presença de Deus. O quanto você precisa da presença dele. E Elias testou mesmo Eliseu, dizendo, fica aqui. Mas olha o foco. Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em nenhum momento ele abriu mão de continuar. Mesmo o próprio Elias dizendo, fica. E que claramente foi um teste. Ele, não. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. É interessante. Você vai ver ele encontrando discípulos de profetas no caminho. E esses discípulos estavam ali sendo preparados também para ocupar um lugar. E a unção que havia em Elias era algo assim ímpar. E era o que Eliseu perseguia. E todas essas pessoas, esses discípulos, a gente vê que eles falaram, eles olharam, o que saiu deles foi, você sabia que seu mestre vai ser tomado? Parece que o foco não estava no lugar que a gente vê que era preciso estar. E o Eliseu respondia, que ele vai responder outras vezes. Eu sei, mas eu não vou falar nisso. Esse não é meu foco agora. Eu não estou focado nisso. Então, às vezes as pessoas, elas até estão no lugar certo, lá em Betel. Elas estão já fazendo alguma coisa, ou sendo preparadas para fazer algo grande para Deus. Mas, infelizmente, parece que são rasas. O que sai delas é algo irrelevante. E, para mim, elas também estavam tendo a oportunidade de pegar alguma coisa ali do Elias. Mas não. Você sabe que o seu Senhor vai ser levado hoje? E daí? E daí? Né? Você vê que não saiu algo que pudesse acrescentar. Aí aqui, então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Desceram a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas, tinha discípulo de profeta em tudo quanto é lugar. Foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Eles acharam que estavam anunciando alguma coisa nova para esse homem, ele sabia. E o que saía deles era algo que, na verdade, não estava ajudando e nem acrescentando, e ele já sabia, não era nada novo. Eles desceram a Jericó. E Elias, mais uma vez, fica aqui. Não, não vou ficar. Você vai descer, eu vou também. E Jericó significa essas fortalezas internas.
E muita gente não quer ir para Jericó. É um lugar que muitas pessoas não querem ir. Porque significa lidar com coisas profundas, com coisas difíceis, com dores do passado, com fortalezas que elas consideram intransponíveis internamente. E a Bíblia diz aqui, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. As armas da nossa guerra não são físicas, são armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo argumentos sofisticados e todo o orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todo o pensamento rebelde, cativo para obedecer a Cristo. Ei, quantas pessoas que não estão vivendo mais, porque até hoje não quiseram passar por Jericó, não quiseram lidar com coisas profundas, difíceis, e derrubá-las e demoli-las. Até hoje estão acreditando em mentiras, não levaram um pensamento cativo à obediência a Cristo. Até hoje cedem para argumentos e raciocínios demoníacos. Não, nós precisamos passar por Jericó. Nós precisamos ir lá fundo, lidar com coisas, com enganos, com mentiras, com argumentos demoníacos e arrancar isso da nossa vida. Porque isso impede o fluir da glória de Deus na vida de muitas pessoas. Porque elas não lidam com questões internas, amargura, sentimentos miseráveis, dores do passado, mentiras. Que elas não podem, que elas não conseguem, que não é para elas, que elas não são capazes. São tantas mentiras, são tantas fortalezas demoníacas que precisam ser demolidas. Muitas fortalezas têm sido o impedimento da vida de muitas pessoas. Porque a palavra está sendo pregada, mas elas ainda estão envolvidas e acreditando em mentiras, porque elas não passam por Jericó. Porque elas não lidam com essas coisas. Tem que descer lá, profundamente, e lidar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que lidar com aquilo que é engano e definitivamente dizer, eu não vou viver assim, eu não acredito nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Olha aí. Eram discípulos de profetas. Agora ficaram à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse Elias, seu pedido é difícil,
Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Meu Deus! Meu Deus! O Senhor sempre faz de novo. O mar foi aberto. O Jordão foi aberto. Foi aberto aqui. Depois você vai ver, por intermédio de Eliseu também. Deus sempre faz de novo quando você crê. E atravessar o Jordão significa essa profundidade em Deus. Porque depois que você passa por Jericó, e não tenha medo de passar por Jericó, você vai para o Jordão, você mergulha. É aquela profundidade, é aquela maturidade, é aquela entrega. Você recebe algo de Deus assim, porque agora você mergulha fundo. Isso para mim é tão forte. É tão forte quando fala do Jordão, que é profundidade, é ir para o outro lado, para viver o que você nunca viveu. Não, Deus não nos quer assim à distância. Eram agora 50 discípulos de profetas, à distância, vendo toda aquela glória. Quantas pessoas que permanecem à distância. A glória do Senhor está acontecendo diante delas. E ao invés de elas correrem e dizerem, eu quero viver um pouco disso também. Ou eu quero muito disso. Chegou o momento da separação. E Elias disse, pede o que você quer. Ele quis porção dobrada. E Elias disse, o que você me pediu é difícil. Você vai ter que estar na hora, tem que estar focado. E Eliseu, depois de caminhar tanto tempo como ajudante, como servo, daquele profeta, tão ungido que foi Elias. O que ele desejou foi o que ele tinha, o espírito que estava nele. Ele desejou fazer o dobro. Ele desejou aquela porção dobrada. Ele desejou ser o principal herdeiro profético de Elias. Olha, eu estou aqui como seu filho. Eu quero essa herança. Eu quero ser o principal herdeiro. É o que eu quero para a minha vida. E ele recebeu. Porque ele não desfocou, porque ele não parou, porque ele passou nos testes. Lá atrás, quando a capa foi lançada, ele rompeu, não teve medo de romper, foi corajoso, teve coragem para romper e agora coragem para pedir. Ele foi até o fim. Passou por todos os lugares que era preciso passar. Saiu de Gilgal, aliançado, passou por Betel, cresceu ao processo, teve consciência, uma consciência profunda de Deus, lidou com as coisas que precisavam ser lidadas, desceu até Jericó, atravessou o Jordão, amadureceu, mergulhou fundo, se aprofundou em Deus, que é aquela intimidade, aquele relacionamento profundo. E desejou ser o sucessor de Elias com porção dobrada, fazer o dobro. E a história está aí para contar. Nada o desfocou. Nada tirou ele do caminho. Nada. Ele encontrou muitos discípulos de profetas. Mas nenhum deles se mostrou realmente interessado em algo mais. Alguns só, você sabe que ele vai ser tomado? Sei, mas não vou falar disso, estou focado. Outros 50 ficaram à distância, ao invés de correrem. Não. Então a vida é assim. A oportunidade está aí. Mas uns escolhem falar coisas que não acrescentam. Outros
ficam à distância, mas outros rompem, passam por todo o processo, por todo o caminho, permanecem focados, não se distraem e são corajosos para pedir. E no final recebem aquilo que plantaram, que pagaram o preço, que resistiram, que perseveraram. Perseveraram para obter. A perseverança tem que ter ação completa. Deus tem muito com você. Passa pelo processo, passa pelo que você tiver que passar. Não desfoca, não se distraia. A oportunidade está aí. Agarra. Pede com fé. Busca. Vá até o fim. Porque quem vai até o fim recebe a capa, o manto, a porção dobrada. Em nome de Jesus. Vai. Passa nos testes, passa por tudo que tiver que passar. E receba aquilo que você tanto sonha. Porque ele sonhou, ele buscou, ele desejou porção dobrada e ele recebeu. Deus tem uma porção dobrada para você. Vá até o fim. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo aqui. Que essa palavra tenha tocado profundamente. Ah, Senhor, que ela já tenha se levantado. Quando nós nos levantamos no Espírito e damos passos de fé, focados naquilo que queremos, fazemos todo o trajeto, todo o caminho. Não paramos, não desviamos o olhar, passamos em todos os testes, chegamos no final e recebemos aquilo que sonhamos. Senhor, quantos que eu vejo que estão tendo a oportunidade, mas o que sai da boca são coisas irrelevantes, mas outros são como Eliseu. Rompem corajosamente, pagam o preço, não se distraem, não desfocam, não param, vão até o fim. São corajosos para romper e corajosos para pedir. E quando nós vamos até o fim, Senhor, crendo e não abrimos mão, pagamos o preço da fé, nós tocamos daquilo que tanto sonhamos. E está aqui o exemplo de Eliseu, alguém que fez todo o caminho, foi até o fim. E que glória, que vida inspiradora, que história poderosa que nos impacta até hoje. Que essa pessoa tenha recebido a palavra, crido nela e tenha se levantado. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E abençoo cada um com essa visão, com esse entendimento. Abençoa, Senhor. Lares e famílias, meus amigos e companheiros semeadores. E eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais na vida desses fiéis. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tocadas poderosamente, tenham se levantado com esse espírito da fé, decididas a avançar e ir até o fim, porque vão tocar naquilo que tanto sonham. O Senhor tem uma porção dobrada para ela, de glória, de unção, de bênçãos, de favor. Obrigada por tudo. Peço a sua bênção, dou a minha bênção, agradeço, amém, amém, amém. Muito bom. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, reunião às 7, às 19h30, atendimento o dia todo. Amanhã, casa firme. Conta com a gente. Esteja entre nós. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.